Todos estão me vendo, todos estão me ouvindo bem. Beleza? Então, vamos começar então nossa aula. Bacana, né? Vamos falar hoje sobre leis municipais de Belfor Roxo. Lembrando a todos, gente, que teremos turma preparatória para Belfor Roxo e para Duque de Caxias, tá? As duas turmas, inclusive, a gente vai estar numa promoção, porque você fazendo uma, faz a outra ao mesmo tempo, porque os dois concursos vão sair muito próximos um do outro. Então, o valor já promocional, com todo desconto, é de R$200 para séries finais, séries iniciais, né? Então, você que vai fazer concurso para séries iniciais, Caxias e Belfor Roxo, né? R$200 pode parcelar, taxa única. E séries finais, R$150 também, taxa única, tranquilo. Aí você se prepara para os dois concursos, para as duas turmas, porque basicamente os concursos vão sair junto aí, né? Belfor Roxo já saiu o concurso, né? E Caxias está aí na portinha, a qualquer momento vai sair. Beleza? Legal? Bom, meus amigos, leis municipais. Bom, é um assunto que vem sendo cobrado recentemente, quer dizer, não tão recente, né? Mais recentemente em prova, não é? O que seria mais recentemente? Bom, quem já me conhece sabe que eu sou professor já há 30 anos de curso preparatório. Então, essa questão de leis municipais voltado para o concurso do magistério vem caindo de 10, no máximo 12 anos para cá. Antes eram alguns concursos e agora, basicamente, quase todos os concursos cobram a lei do município. E por que eu estou contando essa história, meus amigos? Exatamente para dar uma orientação de estudo para vocês, tá? Somado ao que eu vou falar agora. O que acontece com as leis municipais? As leis municipais, elas são leis criadas pelos vereadores do determinado município. E assim, os políticos que normalmente a gente elege são políticos que estão interessados em muitas outras coisas que não sejam, né? Não seja criação de leis mais propícias, que favoreçam a população, etc. Moral da história, meu amigo, as leis municipais, 90% é cópia de um município para outro município. Isso mesmo, 90%. O que seriam os 10% que mudam de um município para outro? Normalmente prazos, tá? E questões de distritos, número de distritos, bairro que você tem limite, etc. Essas coisas mais, assim, básicas. Do beabá, do beabá, do beabá. No geral é a mesma coisa. Então, por que eu estou falando isso? Serve de orientação. Você pegar provas anteriores para fazer questões de leis municipais, você não precisa pegar de leis municipais de Belfor Roxo. Você não precisa pegar de leis municipais de Duque de Caxias. Se você pegar, por exemplo, a prova anterior de São João de Meriti, a prova anterior de São Pedro da Aldeia, a prova anterior de Saquarema, né? A prova anterior de muitos, próprio São Gonçalo, Mangaratiba, né? Que são municípios que tiveram prova recente, que é importante fazer prova nova, né? E essas provas que eu estou falando para você são concursos que ocorreram em 24 e 25, ok? Então, consequentemente, você
vai conseguir praticar bastante em cima de leis municipais, ok? Então a primeira orientação está aí dada, quer dizer, e obviamente uma coisa que vai fazer você economizar dinheiro, porque você pega de graça, você pega lá no site do PCI Concurso, não paga nada e tá todas essas provas que eu acabei de te falar lá, né? Caso você tenha entrado depois, não tem problema, tá sendo gravado, vou botar no grupo, depois você assiste o início da orientação, tá bom? Enfim, e o que cai principalmente sobre leis municipais? A lei orgânica do município e o Estatuto do Servidor. É isso mesmo. Essas duas leis correspondem a 90% do que é cobrado em leis municipais, quando o concurso não exige só elas, não é? Aí é 100%, ok? Então, são características que você tem em relação a isso. Tá, professor, entendi então. Tenho que estudar a lei orgânica, tenho que estudar o Estatuto do Servidor. Sim, principalmente assistindo às aulas, né? As lives, fazendo questões anteriores, né? Por quê? Porque não é tudo que está lá que cai. Até porque, se você pegar o Estatuto do Servidor da maioria dos municípios, tem mais de 200 páginas. A lei orgânica da maioria dos municípios certamente tem mais de 200 páginas. Então a gente sabe que tem assuntos que são recorrentes para cair em prova e outros que não. Beleza? Então, a aula de hoje, além dessa orientação que eu estou dando para vocês, eu vou falar sobre características gerais e assuntos, né? Alguns assuntos que certamente cairão em sua prova, ok? Certamente. Então, primeira coisa, vamos começar a falar um pouquinho de lei orgânica, ok? A lei orgânica municipal. O que é uma lei orgânica? A lei orgânica nada mais é do que a Constituição do município. Sim, sim. Para a gente entender essa questão de Constituição do município, nós temos que entender o seguinte, que o Brasil, ele é um Estado democrático de direito. E o Brasil, ele é organizado dentro de uma estrutura federativa. E o federalismo gera a condição de que os entes federados, quais são os entes federados? Estado, municípios, ok? Gozam de autonomia, de certa autonomia política. Sim, gozam de certa autonomia administrativa, política. Em que sentido? No sentido de que, claro, como a gente sabe, né, o Brasil é uma união indissolúvel dos estados. O que significa isso? União indissolúvel. Você não pode ter um estado ou um município que se separe do Brasil, porque é indissolúvel. No entanto, o que acontece? Nós temos uma Constituição Nacional, que é a Constituição de 88, que é a nossa chamada Carta Magna, que definem regras, leis, vamos dizer assim, para ficar uma forma didática, para todo o país. E com base nessas leis, correto? Na Constituição Federal, é construído pelos estados a sua Constituição Estadual. Então, sim, o Rio de Janeiro tem como estado, tá? A sua Constituição Estadual. E
os municípios criam a sua Constituição municipal. Só que no lugar de levar o nome de Constituição Municipal, a eles damos o nome de Lei Orgânica, que nada mais é do que a Constituição do município. E o que é a Constituição, professor Dionísio? O que seria uma Constituição do município? Porque eu já entendi que lei orgânica é a Constituição do município. Bom, a Constituição do município nada mais é do que a norma fundamental e suprema do município. Como assim norma fundamental e suprema? Fundamental, por quê? Porque todas as leis, tudo que pode ser criado pelo município, tem que ser criado com fundamento na lei orgânica municipal. Por isso que ela é fundamental, porque ela dá a base para tudo que for criado legalmente no município. Tá? E por que a lei orgânica municipal ela é suprema para o município? Porque nenhuma lei municipal, atenção, nenhuma lei municipal, não estou falando leis federais, não estou falando da Constituição Federal, né? Existe uma pirâmide chamada pirâmide de Kelsen que define, né, o ordenamento jurídico. Estou falando a título municipal. Eu não vou aprofundar, né, embora conheça essas questões jurídicas, porque a prova é voltada para o concurso do magistério, né? Então a gente tem que ser, né, conivente como é cobrado, tá? Então, vamos lá. Por que ela é suprema? Porque nenhuma lei municipal pode estar acima da lei orgânica municipal. Ok? Então ela é fundamental porque ela dá base para a construção de outras leis e é supremo porque no município nenhuma lei está acima dela. Ok? Aí a gente começa a ter uma questão de reflexão, né? Até porque um dos assuntos que é cobrado é a questão dos poderes municipais, né? E a gente sabe que os poderes municipais correspondem a quais? Ao poder legislativo e ao poder executivo. O poder executivo é aquele na figura do prefeito, é aquele na figura das secretarias. Então, o poder executivo, prefeito e os seus secretários. Já o poder legislativo corresponde aos vereadores. E qual é o poder que está acima? Qual é o poder que manda no município? O legislativo ou o executivo? Meu amigo, se você falou que é o executivo, está errado. Se você falou que é o legislativo, também está errado. Então, Deus me mandou vir aqui para te falar que não é nem o executivo e nem o legislativo. Por quê? Porque os poderes, eles são, segundo a lei orgânica, independentes e harmônicos entre si. O que significa esse termo? Independentes e harmônicos. Independente significa exatamente isso. Um não está acima do outro. Correto? Porque se tivesse acima um do outro, existiria o quê? Uma hierarquia. O que
não ocorre. Por que não ocorre? Porque os poderes municipais entendem-se como executivo e legislativo são independentes. Então, se são independentes, o legislativo não manda no executivo, nem o executivo manda no legislativo, ok? Não tem poder que está acima um do outro. E isso, meus amigos, é uma coisa muito que a gente imagina assim, caramba, pô, Dionísio, eu não consigo imaginar e conceber muito isso. Por quê? Porque a nossa natureza, e aí tem até razões históricas, né? Porra, o Brasil é um país que vem de escravidão. É um país em que a maior parte das pessoas eram escravas, eram servas, estavam ali para servir. Então, tanto a nossa história mais antiga quanto a nossa história recente, a gente vem de uma relação de hierarquia. A nossa estrutura familiar, normalmente, tradicional, né, em grande maioria, né, de uma família tradicional, é uma estrutura hierárquica. E somado a isso, a gente cria um estigma da autoridade. E quando a gente cria esse estigma da autoridade, a gente começa a atribuir autoridades que estão uma acima da outra. E quando você começa a atribuir autoridades que estão uma acima da outra, aí você cai nesse pensamento errado. Atenção, Deus me mandou aqui para te falar que é um pensamento errado de quem manda na prefeitura é o prefeito ou o vereador. Não. Por quê? Porque os poderes municipais, eles são independentes, então um não manda no outro, e harmônicos entre si. E essa questão de harmônico é muito interessante, né? Por quê? Porque harmonia significa dizer diálogo, né? As decisões normalmente são dadas a partir do bom senso. E, assim, não é muito que a gente vê hoje na política, nem nacional, nem estadual e boa parte dos municípios também, nem municipal. Por quê? Porque normalmente você vê um choque entre os poderes. Por exemplo, a nível nacional, hoje você vê um choque, um conflito muito grande, muitas vezes, entre o poder executivo, que no caso nacional é o presidente da República, né? Os poderes legislativos, que a nível nacional são os deputados e senadores, e até mesmo, no caso nacional, tendo um terceiro poder, que é o judiciário. Muitas vezes eles entram em atrito. Por isso que a gente fala que o Brasil está atravessando uma crise institucional. Por isso. Por quê? Porque o certo, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, né? Nacional são 3 poderes, estadual e municipal são 2 poderes. Tanto a nível nacional quanto municipal e estadual, o ideal era que os poderes sejam o quê? Independentes, ok, o pessoal entendeu. E harmônicos entre si. E essa harmonia, muitas vezes, é o que vem faltando, não é? Aí, tá aí a chamada crise institucional, não é? Quer dizer, a gente passamos por várias crises institucionais, né? Tivemos aí já 2 presidentes que sofreram impeachment, quer dizer, enfim. Os governadores do estado do Rio de Janeiro, a maior parte dos ex-governadores estão presos, não é? Enfim,
Então são características que a gente sabe, mas uma coisa é o que está na lei. E você tem que responder na prova o que está de acordo com a lei. Ok? Bom, então entendemos que os poderes municipais são independentes. Quais são as atribuições desses poderes? Qual seria a atribuição do poder executivo e qual seria a atribuição do poder legislativo? Amigos, atenção. Ao invés de você ficar decorando 4, 5 páginas de lei orgânica sobre competências do prefeito, competências dos vereadores, atenção a esse macete. Deus me mandou vir aqui para te dar esse macetão, ok? Competência do poder executivo. Qual é? O próprio nome já diz, executar. Tá. Mas executar o que, Dionísio? O que? A atribuição do poder executivo é a atribuição ligada à gestão. Isso mesmo. Anota aí, meu amigo. Gestão. Ou seja, a administração do município. Como a gente sabe e como a gente vai ver durante o curso, ok? O município nada mais é do que uma pessoa jurídica de natureza pública, né, subjetiva, ok? E, obviamente, como pessoa jurídica, mesmo pública, porque quando a gente pensa pessoa jurídica, a gente pensa logo em empresas. Sim, mas ali são pessoas jurídicas privadas. O município é uma pessoa jurídica pública. Tem que ser administrado. Ok? E qual é o gestor do município? Quem é o gestor do município? Prefeito. Prefeito. Exatamente por isso que para administrar um município, ele precisa de auxiliares. Por quê? Porque o município tem educação, tem saúde, tem habitação, tem ordem pública, tem segurança, tem cultura, tem meio ambiente. Então, obviamente, para ajudar a administrá-lo, ele cria as chamadas secretarias. Então, secretário de educação, né, com as suas hierarquias, secretário de saúde, secretaria de ordem pública, secretaria da fazenda do município, né, que era a antiga tesouraria. Aqueles que são mais contemporâneos à minha idade já ainda pegaram esse termo, né, tesouraria do município, né, é a secretaria da fazenda, ok? Enfim, então são características que você tem ligadas ao poder executivo. Por quê? Qual é a atribuição? Gestão, administrar, gerir o município, ok? E quais são as atribuições dos vereadores? Lei de primeira, estamos falando do poder legislativo. Então, uma atribuição, você faz analogia com o próprio nome, poder legislativo, logo, uma das atribuições é legislar. Sim, sim, é de competência dos vereadores legislar, ou seja, criar leis,
propor alterações à lei orgânica, emendar, criar emendas junto à lei orgânica. Ora, legislar acerca do quê? Acerca de interesses, de assuntos do município, de competências locais. Bom, Dionísio, então vamos lá. Eu votei no vereador que ele é a favor da pena de morte e ele vai defender a pena de morte. Meu amigo, você elegeu um cara errado. Por quê? Porque isso aí não é atribuição do município. Isso aí já é uma questão a nível federal. Deputados federais, senadores, porque já é uma questão ligada ao quê? A você criar uma emenda ou alterar a Constituição Federal, porque a nossa Constituição Federal, de forma geral, não permite pena de morte. A única exceção no caso de guerra declarada, que o Brasil não entra desde a Guerra do Paraguai. Ok? Então, são situações que a gente tem que pontuar aqui. Só essa competência do vereador? Claro que não. Outra competência do vereador é fiscalizar as contas da prefeitura. Então, o papel do vereador é um papel de legislador, sim, mas também é um papel fiscalizador. E eu gosto de falar muito isso, por quê? Porque o brasileiro, como diz a música, joga seu voto no lixo por ignorância ou até mesmo por capricho. E a gente muitas vezes, vou votar no vereador ali, cara, meu amigo pipoqueiro, vou votar ali no vereador ali, o Tiririca. Cara, o Tiririca se elegeu deputado, falando o seguinte, olha, não sei o que um deputado faz, vota em mim que eu te conto depois, se você também não sabe. Quer dizer, é a galhofa total, não é? Professor Dionísio, está sendo preconceituoso com o pipoqueiro. Não. Agora, independente da profissão de cada um, o cara pode ser um pipoqueiro, mas ele tem que ter uma instrução mínima para ser vereador. A lei, ela diz o seguinte, que para o indivíduo ser vereador, ele tem que ter acima de 18 anos, está quite com as obrigações eleitorais militares, não responder crime de natureza eleitoral, principalmente, e não ser analfabeto. Isso é o que a lei impõe. Agora, você há de concordar comigo o seguinte, se o indivíduo é um semi-analfabeto, o que ele vai fazer como vereador? Nada. Vai estar lá batendo palma para macaco sambar, para os outros fazerem lá e ele falar amém. Porque eu entendo que o mínimo que o indivíduo tem que ter para ser vereador, mínimo, básico, além de todas essas atribuições que eu acabei de falar, que estão previstas em lei, ele tem que ser conhecedor da lei orgânica do município. Sim. Ele tem que ser um conhecedor da lei orgânica. Até porque, para ele poder fiscalizar também. Mas legislar tem que estar de acordo com a lei orgânica, porque, como eu falei no início da aula, a lei orgânica nada mais é do que a norma fundamental e suprema. Então você não pode criar lei da sua cabeça, do nada.
Você tem que ver se a lei orgânica permite. E, obviamente, para você ver isso, você tem que ter um conhecimento acerca disso. E então é a situação que a gente tem de crise política, né, gente? Não é? Quer dizer, as pessoas elegem pessoas que, agora também tem essa questão, é influenciador, é um cara midiático, é um cara que é famoso. A gente não sabe nem se tem competência, né, para, de fato, ser um bom vereador ou até pior, prefeito, ou tão ruim quanto. Ok? Então, características importantes acerca da lei orgânica municipal. Amigos, símbolos do município. Os municípios têm símbolos e, normalmente, os símbolos do município correspondem à bandeira, o hino e brasão. Exatamente isso. A bandeira, e o hino e o brasão é o que nós chamamos de símbolos municipais. Aqueles que representam, né, aquele determinado município. Característica também de grande importância. Tá? Então, vamos lá. O município, Dionísio, segundo o que você está falando, ele é administrado pelo Poder Executivo. Sim. A atribuição do prefeito e suas secretarias. Mas, Dionísio, isso tem um nome? Tem. A administração que é exercida pelo prefeito e seus secretários é o que nós chamamos de administração pública direta. Então, o concurso que você está fazendo é para o quadro efetivo da administração pública direta. Por quê? Porque a educação, tá, é administrada pelo prefeito e os secretários. No caso, secretário de Educação. Então, estamos falando de administração pública direta. No entanto, existe uma outra forma de administração, que é a chamada administração pública indireta. E eu vou explicar esse assunto, né, para a gente poder encerrar a aula, a live de hoje, que é bem rapidinha, mas é bem gostosinha e bem de acordo com o que cai em sua prova. São assuntos que vão estar na tua prova, ok? Beleza? E, obviamente, vou postar a gravação amanhã. Acredito que eu já consiga postar essa gravação da aula de hoje. Legal? E, claro, teremos turmas preparatórias, né? Tanto para Belfort Roxo quanto Caxias. Então, quem quiser estudar conosco, acompanhe nossas redes sociais que faremos a propaganda por ali. Pois bem, meus amigos, o que seria a administração pública indireta? A gente entendeu que a administração pública direta é aquela que é exercida pelo prefeito e os seus secretários. Já a administração pública indireta é aquelas que correspondem a empresas públicas, autarquias, fundações. Ah, Dionísio, ficou complicado. Calma, respira. Há empresas públicas. Há instituições que fazem parte do setor público, no entanto,
não são administrados diretamente pelo prefeito e seus secretários. Por exemplo, o que seria uma empresa pública? Vou te falar a nível federal. Petrobras. Petrobras tem várias, tá, gente? Eu estou te dando uma que todo mundo conhece. É uma empresa pública federal, portanto, pertence à administração pública. No entanto, é uma administração pública indireta. Por que indireta? Porque é administrado pelo presidente da Petrobras. Tem um presidente a empresa pública. Ok? O INSS. Hoje se fala muito de INSS. Fraude, rombo no INSS. Bom, o INSS é uma autarquia. Depois eu explico em uma outra situação que não interessa muito pra gente. O que seria uma autarquia? Enfim, é parte da administração pública, mas também não é administrado direto pelo prefeito, no caso, presidente da República. Não é. Porque tem um presidente, que é o presidente do INSS. Entendeu? A nível municipal, também existe. Né? Em Belfor Roxo agora não me vem à cabeça uma empresa pública, mas normalmente empresas de limpeza, algumas fornecimento de água, esgoto, são empresas públicas. Vou te dar um exemplo de uma municipal que todo mundo conhece, que é do município do Rio. Colurb. A Colurb, para a Prefeitura do Rio, é uma empresa pública. Portanto, ela é de administração pública. No entanto, é de uma administração pública indireta, porque ela não é diretamente administrada pelo prefeito e seus secretários. Então existe essa diferença, não é? Ao longo da história da administração pública, gente, e ainda é assim ainda, né? A administração pública é muitas vezes negligenciada, né? A gente faz porque é público, não é? A gente faz merda porque é público. Muita gente pensa assim. Mas hoje, muita coisa está mudando. Você vê, hoje tem até o curso de faculdade, nível superior, de administração pública. As pessoas se formam nisso. E aos poucos está mudando exatamente por conta de quê? Os processos. Não é? Ou por incompetência, ou por desonestidade, ou até os dois somados, não é? Boa parte dos gestores públicos, prefeitos, governadores, enfim, etc., respondem por improbidade administrativa. O que é um ato de improbidade administrativa? É você ferir os princípios da administração pública. É você ferir, ou seja, ir contrário ao que está escrito na lei orgânica, que é a norma fundamental e suprema do município. Ok? Meus amigos, isso cai bastante em prova, né? A gente tem exercícios para ver como é que cai, enfim, várias situações, mas fica a dica aí para você, grave no seu coração, reveja esse vídeo, veja quantas vezes você quiser, porque certamente estará em sua prova o que nós falamos na aula de hoje. Meus amigos, foi um prazer extraordinário estar com vocês. Um beijo do professor Anderson Dionísio. Até o nosso próximo encontro, teremos mais uma aula grátis.
beleza? E teremos a nossa turma preparatória que vai iniciar em meados de junho, ok? E vamos anunciar aí nos grupos, né, para o pessoal que tem interesse em fazer conosco, curso completo, com todas as matérias, etc, etc, etc. Tá bom? Beijo do professor e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.